Às vezes, o amor não chega com rosas. Ele chega quando você menos espera. O salão de recepção brilhava sob um teto de luzes cintilantes. Cada lâmpada, cuidadosamente pendurada no alto, parecia uma estrela arrancada do céu para abençoar os noivos. A música flutuava no ar, misturada ao som de risadas, taças tilintando e conversas que vibravam com a energia da celebração. Para quase todos, era uma noite inesquecível. Mas para Amelia Grant, aquela noite era um campo de batalha silencioso. Ela desejava se fundir às sombras, invisível. Porém, paradoxalmente, sua presença não podia ser ignorada, ainda que fosse tão fácil esquecê-la. Sentada no limite mais distante do salão, onde a penumbra se acumulava nas paredes, sua cadeira de rodas repousava discretamente sob a mesa coberta por linho branco. O vestido prateado, coberto de lantejoulas, refletia a luz em pequenos clarões, como um farol que chamava olhares. Mas apenas por segundos. Logo vinham os sorrisos rápidos, os olhares de compaixão, a hesitação. E então o afastamento. Sempre o afastamento. Amelia conhecia esse roteiro de cor. O mundo já havia lhe ensinado a não se surpreender. Com um gesto elegante, ajeitou o tecido macio sobre o colo e ergueu o celular, não para ler, não para se distrair de fato, mas como um escudo. Os dedos deslizaram pela tela sem propósito. Era mais fácil fingir do que encarar o vazio das mãos entrelaçadas, o peso de parecer sozinha. A ironia não a deixava em paz. Amelia era o CEO de uma das empresas de tecnologia que mais crescia no país. Uma mulher que revolucionara o mercado, que enfrentara homens poderosos em salas de conselho e vencera. Respeitada por investidores. Admirada por funcionários. Temida por concorrentes. E ainda assim, ali, naquela noite dourada de música suave e vestidos rodopiando, ela se sentia pequena. Esquecida. Invisível. Ergueu os olhos apenas por um instante. Do outro lado da pista de dança, as damas de honra eram pura tempestade de alegria, seus vestidos em tons pastel rodopiando em risos livres. Casais se abraçavam, alguns recém-apaixonados, outros moldados pelos anos, mas todos brilhando na mesma sintonia. Até os tios e tias, que ela mal reconhecia, brindavam em círculos, gargalhando de histórias antigas. E então havia ela. Amelia, sozinha. O vestido prateado reluzia como uma armadura. O coque elegante levara 2 horas para ser montado. O batom combinava com o suave tom das rosas nos arranjos. Tudo impecável, calculado, perfeito. Mas a beleza, muitas vezes, também é uma prisão. Sob tudo aquilo, a cadeira. Sempre a cadeira. O aço polido, as rodas discretas. Uma extensão inevitável de sua vida. Ela percebia, no olhar de todos, o instante do cálculo, admiração, pena, desconforto. Amelia já havia aprendido a carregar isso com graça. Sempre. Mas não naquela noite. Não naquele lugar. Não enquanto o salão inteiro pulsava calor e conexão. E nada disso alcançava. Ela levou a taça de água gaseificada aos lábios e observou os noivos dançando ao centro. O vestido da noiva se erguia como uma nuvem etérea, o véu captando cada faísca de luz. O noivo, em puro êxtase, dançava como se não houvesse mais ninguém no mundo. O peito de Amelia se apertou. Não era inveja. Não exatamente. Era algo mais silencioso. Uma longa e sufocante saudade. Ela queria saber como era ser o centro de alguém. Pertencer a um momento assim. O celular vibrou em sua mão. Uma notificação da assistente lembrando sobre a reunião marcada para segunda-feira de manhã. Amelia quase riu. Mesmo ali, no meio de um casamento, sua empresa puxava como uma criança inquieta. Digitou uma resposta curta e deixou o telefone de lado, cansada de telas, cansada de fingir. A voz do DJ ecoou pelo salão, alegre. Vamos lá, pessoal. É hora de dançar. Chamem seus pares. Ou encontrem um novo. Um coro de aplausos explodiu, e os convidados correram para a pista de madeira, sapatos batendo no compasso da música. O coração de Amelia afundou quando o canto onde estava começou a esvaziar. As mesas ficaram vazias, as risadas migraram para o centro. Ela permaneceu sentada, mãos entrelaçadas no colo, sustentando um sorriso delicado, o mesmo sorriso de tantas galas, conferências, eventos. O sorriso que dizia: estou bem. Eu pertenço a este lugar. Não se preocupem comigo. Mas por trás dele, a solidão sussurrava. Os minutos se esticaram. Casais dançavam. Grupos riam. Os olhos dela ardiam por conter lágrimas que jamais deixaria cair ali. Não em público. Não com aquele vestido. Não naquela noite. Endireitou os ombros,
como se a postura pudesse blindá-la da dor. Foi então que uma sombra se projetou sobre sua mesa. Amelia piscou, surpresa, e ergueu os olhos. Um homem estava parado diante dela. Alto, ombros largos, cabelos castanhos claros bagunçados, como se tivesse passado a mão várias vezes. Não se vestia como os outros homens. Seu terno era simples, correto, mas o nó da gravata estava levemente frouxo, revelando alguém que priorizava conforto mais do que perfeição. Havia calor nele. Algo ariel, acessível. Ao lado, meio escondido atrás das pernas do pai, estava um garotinho de no máximo 6 anos. Cabelos ainda mais claros, quase dourados, olhos grandes que a observavam com a franqueza inocente das crianças. Com licença, disse o homem, voz firme, mas suave. Tossiu, nervoso. Nervoso de verdade, não aquele desconforto piedoso a que Amelia já estava acostumada. Meu filho, ele gesticulou para o menino. Disse que você parece uma princesa. Ele sorriu de canto, tímido. Bem, eu não tenho par para dançar. Pensei se você aceitaria ser a minha companhia esta noite. Por um instante, Amelia apenas o encarou. Será que tinha ouvido certo? O menino puxou insistente a manga do pai e sussurrou, alto o bastante para que ela escutasse. Papai, pergunta de novo. Algo dentro dela se quebrou. Aquela parte polida e guardada, que sempre mantinha as pessoas à distância. Seus lábios se entreabriram e, em seguida, se curvaram num riso leve, solto. Uma risada estranha, libertadora, depois de uma noite inteira de fingimentos. O olhar dela oscilou entre o sorriso esperançoso do menino e os olhos sinceros do pai. Contra todo o instinto de recuar, contra o desejo de se proteger atrás de muros invisíveis, Amelia sentiu. Eu adoraria. O garoto vibrou, erguendo os punhos no ar. O pai soltou um suspiro longo, como quem finalmente se permitia respirar. Pela primeira vez naquela noite, Amelia sentiu algo mudar. Como se o salão tivesse se aberto de repente, e ela não fosse mais espectadora. Agora, fazia parte da história. A música mudou para uma balada lenta, suave, que preenchia cada canto do salão com ternura. O peito de Amelia se apertou quando ele se apresentou, Jack, num tom quase tímido, e deu um passo à frente. O menino correu animado para a beira da pista. Pronta? Perguntou Jack, estendendo o braço. Ele não tocou sua cadeira. Não fez nenhum gesto incômodo. Apenas olhou, esperando. Como se a escolha fosse inteiramente dela. Aquele respeito simples, aquela delicadeza silenciosa, valia mais que 1000 discursos ensaiados. Amelia assentiu. O sorriso, desta vez, não era de fachada. Era real. Ele caminhava ao lado dela enquanto Amelia avançava suavemente com a cadeira, guiando-o em direção à pista de dança como se fossem iguais. E, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que realmente era. Olhares se voltaram quando chegaram ao centro. Alguns casais diminuíram o ritmo, a curiosidade reluzindo nos rostos. Amelia se preparou para a onda de piedade que tantas vezes envolvera. Mas ela não veio. Em vez disso, encontrou admiração em alguns olhares, sorrisos suaves de encorajamento. E, acima de tudo, o olhar firme de Jack, fixo apenas nela. Agora, disse ele, baixando a voz como se compartilhasse um segredo. Confesso que não sou o melhor dançarino. Mas sei contar até 4. Ela riu, surpresa com a facilidade daquele riso que escapou sem esforço. Isso já é um bom começo. Jack pousou a mão firme, mas leve, sobre dela. Não para conduzi-la, mas para se unir a ela. Os movimentos eram pequenos, discretos. A cadeira deslizava suavemente enquanto ele acompanhava o compasso. Não era o tipo de dança que chamava aplausos. Mas, para Amelia, era perfeita. Da beira da pista, Ethan batia palmas com entusiasmo, pulando de alegria. Vai, papai. Vai, princesa. O rosto dela corou, mas o sorriso cresceu, inevitável. Enquanto a música os embalava, palavras começaram a preencher o espaço entre os passos. Jack contou sobre sua empresa de construção. Não era glamourosa, mas garantia comida na mesa e teto para muitas famílias. Falou das manhãs cedo, dos dias longos, do malabarismo entre compromissos e a lição de casa do filho. Sua voz suavizou quando mencionou a esposa, perdida há 3 anos atrás. Um silêncio pesado pairou, carregado de dor não dita. Prometi a mim mesmo que faria os 2 papéis, confessou. Ser mãe e pai ao mesmo tempo. Alguns dias acho que consigo. Outros, deu de ombros, honesto. O peito de Amelia apertou. Não de pena, mas de admiração. Ele parece feliz, disse ela, olhando para Ethan,
que agora girava em uma imitação atrapalhada dos casais na pista. Esse é o maior sinal de sucesso, não é? Os olhos de Jacques se prenderam ao filho, calorosos como fogo em noite fria. É. Acho que é sim. Então voltou a olhar para ela. E você? A famosa Amelia Grant. Confesso que já te pesquisei no Google. Ela arqueou uma sobrancelha. Você me pesquisou? Ele sorriu, meio tímido, quase menino. Bem, é difícil não fazer quando as manchetes dizem que você transformou o Vale do Silício antes dos 35. Você é um pouco intimidadora, sabia? Amelia inclinou a cabeça, a diversão brilhando em seu olhar. Já me chamaram de muitas coisas na sala de reuniões. Intimidadora uma das mais gentis. E eu achando que tinha sido corajoso ao te convidar para dançar, brincou ele. Foi, ela respondeu, num tom suave, escapando antes que pudesse se conter. Os olhos dele encontraram os dela. Firmes, gentis. Os dela, inesperadamente vulneráveis. Por um instante, o mundo ao redor desapareceu. Música, risos, flashes de câmeras. Só havia eles dois, suspensos em uma conexão rara e frágil. A canção terminou. Palmas ecoaram, celebrando a transição do DJ. Jacques fez uma reverência exagerada, e Amelia, entrando no jogo, inclinou a cabeça em resposta. Ethan aplaudiu mais alto que todos, sua alegria pura, sem reservas. Eles permaneceram perto da pista, sem pressa de voltar às mesas. Amelia se sentia mais leve. Como se a solidão, que tanto a esmagara, tivesse finalmente afrouxado. Ela não percebera o quanto desejava aquela conversa que não envolvia relatórios financeiros, aquele riso que não era para networking, aquela companhia que não vinha carregada de piedade. Eles se encontraram sentados juntos em uma mesa mais afastada, onde o barulho do salão chegava suave. Ethan juntou-se a eles com um prato abarrotado de bolo, o sorriso torto e o rosto já manchado de glace. Melhor casamento de todos, declarou, com a boca cheia. Amelia não conseguiu conter a risada. E por quê? Perguntou, divertida. Faça um bolo, dança. E o papai finalmente falando com uma princesa. Jacques gemeu, levando a mão à testa. Esse garoto ainda vai me enterrar de vergonha. Princesas não ficam envergonhadas, retrucou Ethan com seriedade, enfiando outra colherada de bolo na boca. Amelia sorriu para o menino, e algo quente se espalhou em seu peito. Ela já havia conhecido incontáveis pessoas poderosas, CEOs, políticos, celebridades, mas não se lembrava da última vez que alguém a fizera sentir-se tão vista. A sinceridade infantil de Ethan e a presença firme de Jacques atravessaram sua armadura polida de uma forma que ela jamais imaginou possível. A noite avançou e a conversa fluiu com naturalidade. Falaram de livros favoritos. Amelia confessou seu prazer secreto pela literatura infantil, o que fez os olhos de Ethan brilharem. Compararam histórias de viagem, riram das diferenças entre a vida em cidades grandes e pequenas, e descobriram um amor compartilhado pelo jazz. Em certo momento, Jacques se recostou, olhando em silêncio por alguns segundos. Sabe? Quando eu caminhei até você, não tinha certeza do que iria ouvir. Mas estou feliz que tenha dito sim. A garganta de Amelia apertou, mas ela sorriu. Eu também. O DJ anunciou a última dança da noite. Os casais correram para a pista, braços entrelaçados, rostos iluminados por carinho. Jacques hesitou, depois se voltou para ela. Mais uma. Ela sentiu, o coração acelerado, mas a resposta firme. Voltaram juntos à pista, Ethan batendo palmas até as mãozinhas ficarem vermelhas. A música era lenta, íntima, carregada de ternura. Jacques se inclinou levemente, deixando a mão roçar na dela. Eu não sei aonde isso vai dar, murmurou, quase hesitante. Mas gostaria de descobrir. Se você quiser. Amelia sustentou o olhar dele. Por anos, havia se blindado contra momentos assim. Eram perigosos demais. Vulneráveis demais. Mas, naquela noite, ao lado dele, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Seu sorriso se curvou suavemente. Acho que eu também gostaria. E enquanto os dois se embalavam sob o teto de luzes cintilantes, Amelia percebeu que não estava mais sozinha. Pela primeira vez em muito tempo, fazia parte de algo maior do que a própria solidão. Algo que talvez fosse o início de um amor. Se esta história tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o like e se inscrever. Isso me ajuda muito. E eu adoraria saber a sua opinião nos comentários.